Meus caros amigos e amigas, com muita alegria, com a graça de Deus, estamos aqui para mais um programa Escola da Fé. Eu tenho feito nessas últimas aulas, pego assim alguns itens da história da igreja, onde as pessoas me fazem muita pergunta. Então, por exemplo, hoje eu quero tratar do chamado Cisma do Oriente, ou Cisma Ortodoxo. Quando, em 1054, a Igreja do Oriente da Grécia separou da Igreja Católica. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? É o que nós queremos conversar, então, nessa aula de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, vamos então conversar um pouco sobre o cisma ortodoxo, né? A Igreja Ortodoxa que separou da Igreja Católica. Né? E vocês estão vendo aí o Papa Paulo VI, o patriarca de Constantinopla, Atenagros, que em 1972 eles suspenderam as excomunhões, né, mútuas que havia contra o patriarca de Constantinopla e contra também o Papa. Graças a Deus. Isso foi, né, lá no final da gestão do Papa Paulo VI. Muito bem, em 1054, então, houve a primeira e grande ruptura na Igreja Católica, né, entre os bizantinos e os ocidentais. Vamos entender o que são os bizantinos. Né? No ano 330, o imperador Constantino, que se tornou católico, proibiu a perseguição aos católicos, ele tirou a sede do Império Romano, né, de Roma, e levou para Constantinopla, que era uma cidadezinha chamada Bizâncio, né, na Grécia, cidade pequenininha, mas que ele transformou na Nova Roma, fez uma cidade gigante, e que o povo começou a chamar de Constantinopla, a cidade de Constantino. Né? Bom, então, o que aconteceu? Ficou ali no Oriente, o imperador ficou lá no Oriente, em Constantinopla, que era na Grécia Antiga, e o Papa ficou no Ocidente. Então, de certa forma, a igreja ficou um pouco dividida, porque o imperador ele tinha muito poder na igreja, porque ele tinha impedido a perseguição aos cristãos no ano 313, pelo decreto de Milão, né? Tanto assim que era o imperador, ele que convocou o primeiro concílio ecumênico no ano 325 em Nicéia, né? Para debelar aquela primeira heresia que foi o arianismo. Né? Bom, mas isso começou a criar uma certa separação. Então, o cisma, né, de 1054, né, foi o resultado de uma longa história das diferenças de duas mentalidades. A mentalidade grega do Oriente e a mentalidade latina do Ocidente, tanto no plano teológico como também no plano político. Né? O seu início se deu por volta de 330, como eu disse, quando Constantino transferiu para Bizâncio, né, a sede do Império Romano, que já aqui no Ocidente já estava sendo ameaçada pelos bárbaros. Então Constantino achava que lá no Ocidente, no Oriente, o Império ficaria mais seguro. Bom, no entanto, todo o esplendor da corte imperial se havia transferido para Bizâncio, para Constantinopla, né? Essa nova cidade de Constantino. Os imperadores bizantinos, né? Herdeiros
assim, daquele conceito pagão de pontífices máximo, né, no plano religioso, eles tinham assim, uma certa influência sobre a igreja, é o que depois ficou sendo chamado de césaropapismo, ou seja, o César, o imperador, querendo exercer um poder sobre a igreja, porque isso vinha desde o costume pagão, porque no paganismo, o imperador pagão, ele era o chefe, vamos dizer assim, da religião pagã, chamava de pontífice máximo da religião pagã. Né? Bom, então com essa mentalidade se intrometia muitas vezes nas questões eclesiásticas, procurando às vezes manter a igreja oriental sobre o seu controle. Então o que acontecia? Os patriarcas de Constantinopla, os bispos de Constantinopla, muitas vezes queriam mandar até no Papa, né? E para vocês terem ideia, até o ano 731, mais ou menos, o Papa aqui no Ocidente, quando ele era eleito, ele tinha que esperar uma autorização do imperador do Oriente, né, para ele tomar posse. Se lembre que o Império Romano do Ocidente caiu no ano 476, mas ficou o Império Romano do Oriente. Né? E lá o imperador, ele exercia uma influência muito grande sobre o Papa e não deixava o Papa tomar posse sem que ele escolhesse, porque queriam um Papa do gosto deles. Isso só acabou por volta do ano 730, mais ou menos. Né? Esses imperadores bizantinos, eles eram chamados de basileus. Né? Muitas vezes até apoiavam doutrinas heréticas. Sim, os descendentes de Constantino, por exemplo, Constantino II, Constâncio, foram descendentes de Constantino, muitas vezes eles embarcavam em heresias. Isso era uma coisa complicada para a igreja, para o Papa. Né? Então, por exemplo, como nós já vimos nos nossos estudos anteriores, né, as heresias, por exemplo, nestorianismo, monofisismo, monotelitismo, a questão do iconoclasma, quebra de imagens, né? Isso era uma situação complicada e que muitas vezes os imperadores no Oriente aceitavam contra a posição dos papas aqui no Ocidente. Então vocês estão vendo que isso vai criando uma polarização. Né? Os patriarcas de Constantinopla, os bispos de Constantinopla, eles eram muito dependentes do imperador que ficava ali, né? E procuravam fazer a sua sede ter mais prestígio do que as demais sedes do Oriente, por exemplo, como Constantinopla, como a própria Roma, né? Jerusalém, Antioquia, Alexandria, e rivalizavam com o Papa. Né? E, como eu disse, muitas vezes aderindo a heresias e até a cismas de pequenos grupos dentro da igreja. Bom, dos 58 bispos de Constantinopla, né, desde o bispo chamado Metrófanes, do ano 326, até o patriarca Fócio, de 858, né, que foi o primeiro patriarca de Constantinopla, 21 apoiaram heresias. Vejam que coisa complicada. Bispos no Oriente, né, 21 deles, que foram sucessores ali dos bispos de Constantinopla, era chamado patriarca de Constantinopla. Né? Muitos deles aderiram à heresia. Isto complicou a situação com o Ocidente. Então vocês estão vendo que vai criando aí uma polarização. Né? Por exemplo, do Concílio de Nicéia, primeiro, que foi no ano 325, até, né, o patriarca Fócio, que foi em 1858, Bizâncio, né, Constantinopla, passou mais de 200 anos em ruptura com Roma. Então já houve uma certa ruptura com Roma, só que não foi uma ruptura assim definitiva. Era uma ruptura que voltava, ou seja, como um elástico que vai esticando e volta, até que chegou um dia que arrebentou. Bom, vários imperadores, né, como nós já vimos, eles praticaram atos de violência contra alguns papas. Chegou a esse ponto. Né? Por exemplo, o imperador Justino I,
que foi imperador lá do Oriente de 450 até 527, ele mandou buscar à força o Papa Virgílio em Roma e quis obrigar o Papa a se submeter a normas religiosas baixadas pelo imperador Justino I, lá por volta do ano 550. Bom, então, vocês estão vendo que esse poder do imperador no Oriente contra o Papa começou a ficar realmente uma coisa complicada, né? O imperador Constante II, descendente de Constantino, ele fez o mesmo com o Papa Martinho I, que em Roma, no ano 649, se opôs a ele por causa da heresia chamada monotelitismo. A heresia monotelitismo é uma heresia que negava que Jesus tivesse uma vontade humana. Bom, o Papa condenou a heresia, mas o Oriente ficou na heresia. Então, o que o imperador Constante II fez? Mandou buscar o Papa Martinho I para Constantinopla, assim como o imperador antes dele, Justino I, já tinha feito também com o Papa da época dele. Bom, Justiniano II, um outro imperador do Oriente, mais para frente, Justiniano II, ele mandou prender em Roma o Papa Sérgio I, que foi Papa de 687 a 701, que não queria reconhecer as inovações promulgadas por um concílio de 692, que o Papa não aceitou. Bom, então o imperador Leão III, também lá do Oriente, iconoclasta quer dizer favorável à quebra de imagens, uma heresia, no ano de 731, ele retirou de Roma a jurisdição sobre uma região chamada de Ilíria e sobre parte do patrimônio de São Pedro, que já existia ali na Itália meridional. Bom, então eu estou colocando esses dados para vocês sentirem que a coisa não foi assim do dia para a noite. Devagarinho, né, os imperadores do Oriente foram querendo mandar no Papa. Isso foi até 731, 732, mais ou menos. Só no século VIII é que os papas conseguiram uma independência do Império Bizantino. Ou seja, o Papa eleito, ele começava a tomar posse sem pedir agora autorização para o Oriente. Então, todas essas questões, elas foram preparando a separação de 1054, além de outras diferenças que havia entre os bizantinos e os latinos, principalmente no campo teológico também. Os gregos, eles eram mais assim, intelectuais, mais chegados à filosofia, às letras, às artes, ao detalhe, né? Tanto é que a gente nota que a liturgia bizantina ela é muito mais assim, cheia de detalhes do que no Ocidente, né? Já o Ocidente ele é mais prático, tem menos detalhes, né? Essa diferença também, assim, vamos dizer assim, de cultura, também foi um fator de separação. Foi no Oriente que se discutiram as grandes verdades da fé, por exemplo, a respeito da Santíssima Trindade, de Cristo, todas as heresias, né? O arianismo, que negava a divindade de Cristo, o macedonismo, que negava a divindade do Espírito Santo, o monofisismo, que negava que Jesus tinha uma vontade humana, o monotelitismo, que negava que Jesus tinha uma vontade humana, o monofisismo era a natureza humana, depois o iconoclasmo, enfim, era ali no Ocidente que essas coisas eram discutidas. Por quê? Porque o Oriente é muito detalhista, muito reflexivo, né? Então, até o Concílio de Constantinopla III, que foi do ano 680 até 681, que condenou o iconoclasmo, né, e outras coisas, né, os orientais eles desprezavam os romanos e os bárbaros invasores como incultos. Vejam, desprezavam os romanos. Isso é algo muito sério, né? Os latinos eram mais amigos da prática, da disciplina, do direito. Por isso, achavam os gregos inconstantes, porque os gregos eram muito detalhistas.
e mudavam muitas vezes de opinião. Bom, os primeiros documentos da fé cristã eram escritos em grego, porque os concílios eram feitos no Oriente. Até o rompimento, 1054, todos os concílios foram no Oriente. Tanto assim que os papas não iam para o concílio. O Papa mandava seus representantes. Quando os representantes traziam para o Papa as atas do concílio e o Papa aprovava, então o concílio era considerado válido. Bom, então, o que acontece? Os documentos eram escritos em gregos, numa língua que depois do século IV desapareceu no Ocidente, sendo substituído pelo latim. E isso complicava, muitas vezes, o entendimento desses documentos em Roma. Isso gerava problemas. Foi um outro fator que gerou aí também, foi esticando a corda, vamos dizer assim. Bom, vamos fazer um intervalo, a gente vai continuar já analisando esse aspecto. Meus amigos, já de volta com a nossa Escola da Fé. Estamos tratando hoje, né, do cisma do Oriente, ou seja, quando, em 1054, né, a Igreja Católica separou da Igreja do Oriente. Foi a primeira grande separação que houve no cristianismo. Isso é muito importante. E aqui nós estamos tratando as razões disso. Onde é que você pode estudar isso aí? Principalmente nos livros de história da Igreja. Olha, aqui, por exemplo, esse livro de história da Igreja, o terceiro volume da coleção que eu escrevi, aqui você tem esse estudo assim bastante detalhado. Tem gente que gosta de ver no livro, né? Gosta de ler. Mas são 3 volumes de história da Igreja. Aqui, por exemplo, você tem a Idade Média, né? A Idade Média, tem também a Idade Moderna, né? A Idade Contemporânea, e nós temos também aqui a Idade Antiga, que é o primeiro volume. A Idade Antiga vai até o ano 500, mais ou menos. A Idade Média até 1500 e a Idade Moderna Contemporânea até os dias de hoje. Bom, eu escrevi esse livro aqui, quero aproveitar para mostrar o triunfo da Igreja. O que é esse livro aqui? Esse livro mostra todas as lutas que a Igreja viveu, inclusive esta, da separação do Oriente, mas que a Igreja sempre conseguiu superar. Por isso a gente fala em triunfo da Igreja. Claro que não é um triunfo social, político, econômico, mas é um triunfo na fé, triunfo no reino de Deus, né? O Frederico Ozanam, que foi o fundador, né, da Sociedade de São Vicente de Paulo, Frederico Ozanam dizia o seguinte, que todas as vezes que se levantou uma guerra contra a Igreja, sempre foi um prenúncio de uma nova vitória da Igreja. Né? Aliás, eu estava lembrando do Evangelho de hoje, né? Quando houve a grande perseguição aos cristãos em Jerusalém, a primeira grande perseguição, que mataram Estevão, depois mataram Tiago Maior, né? Mas o que aconteceu? Deu um fruto muito interessante, porque os cristãos fugiram de Jerusalém, se espalharam, né, pelo Egito, pela Síria, Antioquia. O que aconteceu? O Evangelho se espalhou pelo mundo. Então, de uma perseguição, né, Deus tirou um fato bom. E assim a Igreja sempre venceu. Tem uma citação aqui nesse livro, que eu gosto de colocar, essa citação muito bonita, de um santo doutor da Igreja que morreu no ano 367, Santo Hilário de Poitiers, da França, que ele diz assim, olha, a Igreja floresce quando é perseguida. É isso mesmo. Parece que ela se abre como uma flor, floresce, quando é perseguida, como foi em Jerusalém. Triunfa quando é oprimida. Por isso que eu botei o nome desse livro de Triunfo da Igreja. Triunfa quando ela é oprimida. Progride quando é desprezada. E fica de pé quando parece vencida. Santo Hilário de Poitiers. Está aí. Um livro que você vai ver, nesses 2000 anos de história da Igreja, a luta que a Igreja travou em cada uma das lutas que ela enfrentou e que sempre saiu vencedora, mesmo derramando sangue. Né? Muito bom. Então, eu estava dizendo aqui, né, que os primeiros documentos da fé cristã, que eram escritos em grego, frutos ali dos concílios, etc., né, eles
eram levados para o Ocidente. Só que o Ocidente já não falava mais o grego a partir do século IV. O Ocidente falava o latim. Então, o que acontecia? Isso dava problema. Por quê? Porque, às vezes, a tradução do grego para o latim era mal feita e muitas vezes dava dúvida até nos papas sobre as questões que foram decididas. Então, a língua também foi um outro fator que esticou a corda aí. Do Oriente o grego, no Ocidente o latim. Veja como o latim, o grego ficou assim tão abandonado que, por exemplo, São Gregório Magno, que foi Papa da Igreja, né? Mais ou menos do ano 590 até o ano 600, o Papa São Gregório Magno, ele no final do século VI, ele passou 5 anos ali na corte de Constantinopla como legado papal, né? Sem aprender o grego, porque ele achava que não valia a pena aprender o grego ali. Valia a pena estudar o latim, ficar com o latim. Bom, então, gente, desse desconhecimento mútuo das línguas fez com que a comunicação entre o Oriente e o Ocidente se tornasse raras e mal entendidas. Os intérpretes nem sempre eram fiéis e as atas dos concílios realizados no Oriente, até o ano 1000, eram traduzidos para o latim e continham erros, e isso gerava confusão, como eu falei. Um exemplo foram as atas, por exemplo, do Concílio de Nicéia II sobre as imagens, que foi lá no ano 789. Não é? Havia também traduções diferentes no Oriente e no Ocidente em relação à liturgia e à disciplina. Isso foi criando um mal-estar entre os dois lados. Por exemplo, o calendário de Páscoa, não é? Os dias de jejum, os latinos jejuavam no sábado, os gregos não. Né? Então havia essas coisas. A matéria da Eucaristia, no Ocidente, era pão sem fermento, ou seja, pão ázimo, no Ocidente. Lá no Oriente, eles usavam o pão fermentado. Entende? Outra dificuldade teológica. O celibato do clero, o uso de barba, muito estimada pelos orientais, não era usado no Ocidente. Então, essas tradições, elas não afetavam as verdades da fé, eram, portanto, aceitáveis, porém, se tornaram-se motivo, muitas vezes, de debate, de discórdia. Às vezes, coisa pequena, mas que tem gente que leva a sério, né? Por exemplo, no ano de 731, o Papa não podia tomar posse em Roma, como eu já falei, sem que o imperador do Oriente concordasse com a sua eleição. Entende? Então, a distância entre orientais e ocidentais, ela foi muito agravada com a criação do Sagrado Império Romano, da nação dos francos. Né? Quando o rei franco Carlos Magno recebeu a coroa no ano 800 das mãos do Papa Leão III. Por que isso criou um grande problema? Bom, no ano 800, o Papa coroou, não é, Carlos Magno, que era cristão, católico, como imperador do Ocidente. E aí nasceu o chamado Sagrado Império Romano da nação franca, dos francos, que Carlos Magno era dos francos. Mas tinha uma coisa, Carlos Magno era descendente dos bárbaros francos, só que agora já era convertido, era cristão. Para vocês terem ideia, o livro de cabeceira de Carlos Magno era o livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus. Só que foi uma ofensa muito grande para os orientais. Por quê? Porque eles disseram, vocês coroaram um imperador no Ocidente que é de origem bárbara, e foram os bárbaros que destruíram o Império Romano do Ocidente. Mas não tem nada agora a ver, porque Carlos Magno era um homem cristão, que defendia a igreja. Agora, o que aconteceu? Como Carlos Magno era cristão e defendia a igreja, ele protegia a igreja. Por isso, aí vocês vão entender que por que a partir daí, né, o Papa começou a tomar posse no Ocidente sem precisar do aval do Oriente, porque agora a igreja se fortaleceu com apoio, inclusive, de Carlos Magno e também do seu pai, né, e do seu avô, Carlos Martel e Pipino o Breve, pai e avó de Carlos Magno. Bom, em Bizâncio, lá no Oriente, esse ato foi, como eu disse, muito mal recebido, porque os orientais, né,
julgavam que só podia haver um império cristão, né? E esse império tinha que ser só eles, não podia haver um império aqui no Ocidente. E foi criado o Sagrado Império Romano da Nação Franca. Então aí outro fator que foi esticando agora a corda, já quase que no limite de romper. Bom, o imperador, ele reinava em nome de Cristo e era como que o representante visível da unidade da igreja. Por isso que os orientais ficaram muito bravos com isso. Então, para eles, foi uma decepção, um escândalo, quando souberam que o bispo de Roma tinha sagrado um descendente dos bárbaros, né, que era o Carlos Magno. Bom, no entanto, até o século XIX, o primado de Roma ainda era aceito pelos orientais. Até aí, vamos colocar os anos 900. A tensão se agravou com os patriarcas, um chamado Fócio, que morreu em 897, e depois o Miguel Cerulário, que morreu em 1059, e foi na gestão de Miguel Cerulário que houve o rompimento. Ok? Bom, em 1014, né? Não esqueça que o rompimento é 1054. Vai guardando essa data aí para você não se perder nessa história. Em 1014, o Papa Bento VIII introduziu o chamado filioque no canto da Igreja Romana, a pedido do imperador Santo Henrique II. O que é o tal filioque? Que o Papa Bento VIII introduziu na doutrina da igreja e que os orientais não aceitaram. O filioque é o seguinte: no credo nós rezamos, o Espírito Santo, né, procede do Pai e do Filho. E isso o Papa Leão Magno, lá no ano 450, tinha colocado no credo da igreja. Creio no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Só que os orientais não aceitavam isso. Não, o Espírito Santo procede do Pai, não do Filho. E a igreja no Ocidente, não, procede do Pai e do Filho. Pronto, mais um problema teológico que foi complicando a situação. Mas isso a igreja tinha colocado, o Papa Leão Magno já tinha definido lá por volta do século V. Apenas o Papa Bento VIII autorizou que colocasse no canto litúrgico da igreja. Bom, então o patriarca bizantino, Sérgio II, ele reagiu contra. Em 1043, tornou-se ele patriarca de Constantinopla, o chamado Miguel Cerulário, né? Um homem ambicioso, adversário de Roma. 1043, ele tomou posse. Foi com ele que houve o rompimento em 1054. Em 1053, veja, no ano anterior do rompimento, o Miguel Cerulário, patriarca de Constantinopla, mandou fechar as igrejas dos latinos, dos ocidentais, em Constantinopla, e confiscou seus mosteiros. Aí puxou a faca, né, para o Ocidente. E acusava os padres ocidentais, né, principalmente de usar o pão ázimo na Eucaristia, o que eles não aceitavam, que eles usavam o pão fermentado. Bom, estes fatos, então, causaram grande agitação no Ocidente, claro. Né? Fechou as igrejas latinas em Constantinopla, confiscou os mosteiros latinos. É claro que isso provocou uma agitação no Ocidente. Então, o cardeal Humberto da Silva Cândida, que era um homem erudito, talentoso, ele escreveu um diálogo em que ele refutava essas objeções dos gregos. E o imperador bizantino, que até então Constantino IX, não confundiu o imperador com o patriarca, hein? O imperador é o rei, o patriarca é o bispo. Então, o imperador bizantino, Constantino IX, ele desejava boas relações com o Papa Leão IX, para que este o ajudasse a combater, inclusive, os normandos que estavam ali devastando o Império Bizantino na Itália Meridional, que era a terra que pertencia aos bizantinos. Em resposta a uma carta do imperador,
né? O Papa Leão IX enviou uma delegação a Constantinopla, em 1054, composta pelo cardeal Humberto da Silva Cândida e por 2 outros prelados. Aqui que a coisa, então, rompeu, né? Vamos recordar esse ponto aqui que é importante. O imperador bizantino, o rei do Oriente, Constantino IX, ele tinha boas relações com o Papa Leão IX, né? E queria, inclusive, que o Papa o ajudasse na defesa de Constantinopla, que estava sendo atacada pelos normandos, lá do norte da Europa. Bom, então, o que o Papa fez? O Papa, de boa vontade, ele mandou para lá, né, uma delegação composta pelo tal cardeal Humberto da Silva Cândida, que já tinha escrito um documento contestando as medidas lá do Miguel Celulário, e mais 2 bispos com ele que foram, então, a Constantinopla. Bom, o imperador Constantino IX mandou queimar uma declaração acusatória contra Roma para ajudar o diálogo. Então, o imperador Constantino IX, ele era amigo do Papa. Ele mandou queimar um documento que era contra Roma, exatamente para ajudar o diálogo, né? Então, você percebe que o rei Constantino IX e o patriarca Miguel Celulário, eles estavam em discordância. Bom, Miguel Celulário proibiu os ocidentais de celebrar missa em Constantinopla. Bom, aí a coisa engrossou. À vista disso, os representantes do Papa reagiram e, no dia 16 de julho de 1054, né, em presença do clero e do povo, eles depositaram sobre o altar-mor da Basílica de Santa Sofia, em Constantinopla, uma bula de excomunhão contra Miguel Celulário e os seus seguidores. Despediram-se do imperador e eles voltaram para Roma. Bom, aí então a coisa rompeu, tá certo? Vamos fazer um intervalo e a gente vai ver como é que houve o desdobramento de tudo isso em seguida. Gente boa, já estamos de volta aí com o terceiro bloco da nossa conversa de hoje. Não sei se vocês estão entendendo essa história um tanto complicada do rompimento da igreja com, né, igreja do Ocidente, o Papa, com o Oriente. Mas nós católicos precisamos conhecer a história da igreja. Porque quanto mais a gente conhece a história da igreja, mais a gente ama a igreja. Por isso eu gosto muito, né, de escrever esse livro, O Triunfo da Igreja, os livros de história da igreja, e tem muito material que a gente pode estudar, ok? Muitas vezes a história é complicada, mas você pode rever a aula. Por exemplo, você conhece o CN Plus da Canção Nova, né? Olha, gente, é o maior acervo católico, eu acho que da internet. Pra você ter ideia, só de matéria minha, a Escola da Fé tem mais de 25 anos. Aula toda semana de 1 hora. Você já pensou? Tudo isso você encontra lá no CN Plus. E 1 milhão de coisas mais. Então, você pode consultar lá. Aliás, eu aproveito para dizer o seguinte, não esqueça que a Canção Nova precisa da sua ajuda para manter todo esse aparato de evangelização. Eu costumo dizer que é um mutirão internacional de evangelização. Olha, e a melhor maneira de você contribuir hoje é pelo celular, pelo Pix. Você não gasta nada, a Canção Nova não gasta nada de taxas e você ajuda. É só entrar aí, pix.doação@cançãonova.com, ok? Então, é a maneira mais fácil de você fazer a sua doação para a Canção Nova. Não esqueça disso, sem isso a Canção Nova não consegue cumprir essa atividade de salvar almas, né? Muito bem, meus amigos, então vamos continuar. Eu estava dizendo então que o rompimento aconteceu entre a Igreja do Ocidente, onde fica o Papa, e o Oriente, Constantinopla, não é? Porque o patriarca de Constantinopla, Miguel Celulário, ele proibiu, né, os padres do Ocidente de celebrar a missa lá no Oriente. Aí foi a gota d'água.
né, o cardeal que estava lá, né, de boa vontade, para ver se fazia um relacionamento, junto com os legados dele. Aí, o que eles fizeram? Bom, colocaram sobre o altar da Basílica de Santa Sofia, que é uma coisa esplendorosa, né? A excomunhão de Miguel Celulário e dos seus seguidores. Se despediram do imperador Constantino IX, que era amigo de Roma, e voltaram para Roma. Bom, os delegados papais julgavam que, diante deste gesto, o patriarca voltaria atrás da sua decisão, autorizaria de novo a missa ali no Oriente, mas não, deu o contrário. Miguel Celulário, ele provocou um tumulto em Constantinopla contra o imperador Constantino IX, porque o imperador era favorável a Roma, acusando o imperador de cumplicidade com os romanos, né? E Constantino IX, que era o imperador, reagiu violentamente e, num sínodo, o patriarca Celulário foi excomungado, o Papa Leão IX e seus legados, né? E convidou os demais bispos do Oriente a se juntarem a ele. Então, o Celulário excomungou o Papa Leão IX e os seus legados. E convidou os demais bispos do Oriente a se juntar a ele. Mas aí aconteceu o seguinte, que muitos bispos do Oriente se ligaram ao Miguel Celulário. Então aí praticamente a cisão ficou definitiva. Porque o Papa excomungou Miguel Celulário e Miguel Celulário excomungou o Papa, então ficou a igreja inteira excomungada, o Oriente e o Ocidente. Que esse reatamento realmente aconteceu, não o reatamento total, mas pelo menos a suspensão das excomunhões, foi quando eu mostrei no começo da aula que o Papa Paulo VI, né, e o Patriarca de Constantinopla, né, o Patriarca, como é que era o nome dele? Agora eu esqueci, Atenágoras. Eles mutuamente suspenderam as excomunhões. Então, hoje não existe mais excomunhão, mas ainda não existe uma união. O grande desejo do Papa João Paulo II era fazer, né, essa união. Ele dizia, fazer a igreja voltar a respirar com os dois pulmões, o pulmão do Ocidente e o pulmão do Oriente. Mas ainda não foi possível, mas um dia nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Bom, esses bispos orientais e os povos evangelizados pelos bizantinos, né, os búlgaros, os romenos, os russos, se uniram a Miguel Celulário, confirmando a cisão. Celulário chegou a reivindicar para ele as insígnias imperiais, ou seja, se tornar o rei, né? Em consequência disso, em 1054, ele foi exilado pelo imperador Isaac I, que substituiu Constantino IX, e ele morreu no desterro em 1059. Bom, o nome é Igreja Católica Ortodoxa. Ortodoxa quer dizer reta, mas na verdade não é mais a Igreja Católica. As outras consideradas heterodoxas. Bom, então, quanto ao Antigo Testamento, a igreja, aí tem umas diferenças entre a igreja agora ortodoxa e a igreja católica. O pessoal pergunta quais são as diferenças. Bom, a primeira diferença é que a igreja ortodoxa não está mais debaixo da jurisdição do Papa, não obedece mais o Papa. Tá certo? Com relação, por exemplo, ao Antigo Testamento, a igreja ortodoxa utiliza a Septuaginta, a versão dos 70, que a igreja católica também usa. E hoje o caminho está livre para o diálogo e o entendimento entre os orientais e os latinos. A gente vê que os papas, desde lá, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, eles estão fazendo essa aproximação. Como eu falei aqui, o grande desejo do Papa João Paulo II era isso, inclusive, celebrar a Páscoa no mesmo dia. Porque uma outra coisa diferente que tem é que a Igreja Católica celebra a Páscoa no domingo seguinte ao dia 14 de Nissan,
do calendário judaico, onde os judeus sempre celebraram a Páscoa, desde Moisés. Os ortodoxos não celebram no domingo seguinte, eles celebram no próprio dia 14 de Nissan. Então, a Páscoa é celebrada em dias diferentes. O Papa Francisco está tentando unificar essa data da Páscoa. Não sei se ele vai conseguir. Né? Era um grande desejo, né, do Papa João Paulo II. Né? Não sei se entenderam essa questão da Páscoa. Deixa eu fazer aqui uma explicação. Como é que é marcado o dia da Páscoa? Que é a primeira data móvel que é marcado no calendário, e que o mundo inteiro obedece. Pelo menos o mundo ocidental. Né? Você tem o dia 21 de maio. A primeira lua cheia, depois de 21 de maio, é o dia 14 de Nissan, do calendário dos judeus, que é um calendário lunar, não é solar. E é nesse 14 de Nissan, que é a primeira lua cheia depois de 21 de maio, e que muda todo ano, é que os judeus celebram a Páscoa e os orientais também. Só que nem sempre esse 14 de Nissan, para nós, cai no domingo. Às vezes cai numa segunda-feira. Então, o que a Igreja Católica fez? Não, vou celebrar no domingo seguinte ao 14 de Nissan. Então, ficou essa diferença. Os ortodoxos celebram no 14 de Nissan e nós celebramos no domingo seguinte ao 14 de Nissan. Essa é outra diferença que existe aí. Tá? Bom, uma outra diferença que existe também é que os ortodoxos, eles aceitam fazer um segundo casamento de uma pessoa que se divorciou. A Igreja Católica não aceita. Só aceita se o primeiro casamento for declarado nulo pelo tribunal da Igreja. Esse é um outro fator que existe também. Bom, outra coisa, assim como os católicos, os cristãos ortodoxos se baseiam na Bíblia e nos ensinamentos de Cristo. Eles têm os sacramentos válidos. Por que eles têm os sacramentos válidos? A missa ortodoxa vale, a consagração vale. Só que tem uma coisa, né? Estão rompidos com a Igreja. E por que eles são válidos pelos sacramentos? Porque eles não perderam a sucessão apostólica. O que é a sucessão apostólica? Os bispos deles, hoje, vieram numa sequência até os apóstolos. Não houve essa quebra. Isso não aconteceu, por exemplo, com a Igreja Anglicana da Inglaterra, que separou da Igreja Católica em 1534, desculpa, quando Henrique VIII, rei da Inglaterra, rompeu com o Papa em 1534. E o que aconteceu ali na Inglaterra? A filha de Henrique VIII, a rainha Elizabeth I, ou Isabel I, ela eliminou todos os bispos que vinham da sucessão apostólica e depois foram nomeados outros bispos que não têm nada a ver com a sucessão apostólica. Então, a Igreja Católica considera que a Igreja Anglicana não tem a sucessão apostólica. Então, são essas diferenças. Né? Bom, também existem diferenças aí na liturgia. Né? A liturgia ortodoxa é bem mais assim, cheia de detalhes, né, do que a nossa liturgia. Cada patriarca é independente dos outros. Então você tem o patriarca da Rússia, o patriarca da Romênia, o patriarca da Iugoslávia, o patriarca da Bulgária, da Bielorrússia, da Ucrânia, da Grécia, da Sérvia, que são países com a maioria cristãos ortodoxos. Por isso que fica difícil a união da igreja com os ortodoxos. Porque enquanto a igreja tem um representante só, que é o Papa, lá eles têm uma porção. Então a igreja tem que conversar com cada um. Essa é a dificuldade de haver de novo a união. Entende? Essa é uma questão muito séria. Bom, cerca de 87% dos 23 milhões de romenos são cristãos ortodoxos. Só para ter uma ideia, o país possui cerca de 1,5 milhão de católicos, apenas 6,5% da população. Na Igreja Ortodoxa, o cargo mais alto da hierarquia é o do patriarca de Constantinopla, que fica hoje em Istambul, na Turquia, que assim como o Papa é o símbolo da unidade da Igreja. Mas veja, os outros patriarcas das outras nações não estão assim
submetidos à jurisdição do Patriarca de Constantinopla. O Patriarca de Constantinopla, ele mais ou menos ele é o símbolo da unidade deles, mas os outros não estão submissos a ele. Por isso que o Papa conversa sempre com o Patriarca de Constantinopla, porque é o Patriarca de Constantinopla que ele mantém assim como que a unidade. Diferentemente da Igreja Católica Romana, com sua sede no Vaticano, a Igreja Ortodoxa acrescenta ao nome a localidade onde ela se encontra, entende? Então, todos os bispos são considerados sucessores de São Pedro. Né? Na verdade, o sucessor de São Pedro é o Papa, mas eles consideram que todos os bispos são, na verdade, os bispos são sucessores dos apóstolos, mas eles consideram que os bispos são sucessores de São Pedro. É uma outra diferença de interpretação. Então, desta maneira, existe a Igreja Ortodoxa Russa, sob a jurisdição do Patriarca de Moscou, a Igreja Ortodoxa Romena. Então, eles acrescentam o nome do país no nome da Igreja. Entende? Então, ambas são consideradas a mesma Igreja, mas possuem líderes diferentes. O Patriarca, ele não possui uma autoridade total, por isso nenhum deles pode interferir na jurisdição de outro. São cerca de 250 milhões de cristãos ortodoxos. Não é? Devido à defasagem de 13 dias entre os calendários juliano, que adota-se lá, e o calendário gregoriano, então as datas da Páscoa e Natal são comemoradas em dias diferentes. Já expliquei isso, e isso é uma tentativa da Igreja de ver se unifica a celebração do Natal, da Páscoa, porque os ortodoxos são cristãos muito próximos de nós. O ecumenismo vai começar exatamente com eles, depois talvez com os anglicanos, depois talvez com os protestantes. Enquanto o Natal católico, daqui romano, é comemorado no dia 25 de dezembro, os ortodoxos comemoram no dia 7 de janeiro. Entende? Por causa dessa diferença aí de interpretação de calendário. Também há uma diferença na duração do tempo de Quaresma. Para nós católicos romanos, o período dura 40 dias, para os ortodoxos dura 47 dias. Ok? Bom, a diferença se explica porque nós católicos romanos, não incluímos os domingos no cômputo da Quaresma. Né? Por sua parte, os católicos ortodoxos, eles contam também os domingos como tempo de Quaresma, vai dar também uma diferença. As igrejas ortodoxas, elas têm a sucessão apostólica, como eu já expliquei. Por isso, os sacramentos são válidos. Mas, veja bem, nós católicos não podemos participar de uma missa ortodoxa. Exceto, diz o Código de Direito Canônico, se, em caso muito extraordinário, em que o católico não tenha uma igreja católica para assistir à missa, aí, excepcionalmente, ele pode participar de uma missa na igreja ortodoxa e pode até comungar. Bom, as diferenças entre católicos e romanos, principalmente, né, estão em outras coisas. Né? Em não acreditar, por exemplo, na existência do purgatório, que eles não acreditam. Os padres podem ser casados, apenas os bispos são obrigados a manter o celibato. Né? E na adoção do calendário juliano, como eu já falei, há essas diferenças. Não usam estátuas, apenas imagens bidimensionais, ícones, né? Não tem imagens em 3 dimensões como nós temos. Bom, aqui, gente, algumas diferenças, então, entre a Igreja Católica e Ortodoxa e por que houve essa separação, ok? Eu penso que aí dá para a gente entender, pelo menos, um pouco das razões desse cisma, que a gente reza para que haja, de novo, uma união. Quero terminar nossa conversa pedindo a algum sacerdote, algum diácono que nos acompanhe, que nos dê a sua bênção para todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.